Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No final do mês de janeiro, nós celebramos 2 santos que são muito importantes para a igreja. Dia 31, último dia do mês, celebramos o fundador da congregação dos Salesianos. Nós celebramos Dom Bosco. No dia 28, que é hoje, nós celebramos um santo que é chamado de Doutor Angélico. Ele era tão inteligente, tão sábio, que diziam que só podia ser os anjos que estavam ensinando este grande doutor da igreja. Um homem extremamente importante para a história da igreja. Junto com Santo Agostinho, seguramente é uma das bases da teologia católica. Então, no dia de hoje, a igreja celebra São Tomás de Aquino. Isso, São Tomás de Aquino. Quando nós falamos de Dom Bosco foi uma pessoa tão extraordinária que desde muito jovem ele via crianças abandonadas na rua e ele tinha o sonho de fazer alguma coisa por essas crianças. Mas veja, existe algo chamado assistencialismo. O assistencialismo é sempre uma ajuda imediata, paliativa, que não resolve o problema. O que é o assistencialismo? Assistencialismo é uma pessoa que está passando fome na rua, nós pegamos um prato de comida e entregamos para essa pessoa. É importante, é paliativo, mas daqui a pouco ela vai passar fome de novo e vai continuar pedindo. Não resolve. Não resolve. Resolve imediatamente. É algo que tem o seu valor, mas o problema é muito mais profundo. Existem pessoas que dizem assim: por que a igreja não vende todos os seus bens, dá aos pobres e resolve a pobreza do mundo? Vocês acham que se a igreja vender tudo que ela tem, dá aos pobres, resolve o problema da pobreza no mundo? O problema da pobreza não é só falta de dinheiro, é um problema mental, racional. No Brasil tem muitas pessoas que ganham na loteria e depois de 2, 3 anos vão entrevistar essas pessoas, estão mais pobres do que antes de ganhar na loteria. Então, tem pessoa que não tem a cabeça, não estou dizendo que todos os pobres são assim, nem estou julgando os pobres, não é isso. Mas tem pessoa que não tem a cabeça no lugar. Tem pessoas que ela não tem uma vida melhor porque ela não teve condição de ter o mínimo possível de dignidade para construir uma história. Então, Dom Bosco, ele pensou assim: o futuro, a transformação das pessoas vai passar pela educação. Ele foi ordenado padre. Depois de ser ordenado padre, ele conseguiu uma casa e ele pegava todas as pessoas que estavam abandonadas, principalmente os órfãos, e levava para aquela casa. E lá ele fazia basicamente 3 coisas. Ele se divertia com aquelas crianças, jogos, dança, brincadeiras, teatro, ele se divertia. Ele ensinava um trabalho profissional, mecânica, eletricidade, encanamento, seguramente hoje ensinaria computação. Ensinava um trabalho profissional para aquela pessoa ser inserida no mercado de trabalho e dava catequese, falava sobre Deus. A fórmula ela foi tão profunda que rapidamente ele não precisava mais ir buscar as crianças na rua. As crianças queriam vir. Abrindo um parênteses, tinha um padre da minha congregação, um padre bem idoso, quando ele ia celebrar a missa no domingo na paróquia, sempre tinha muitas crianças na missa. Muitas crianças. As crianças vinham, brincavam, conversavam com ele. E às vezes os padres mais jovens ficavam até perguntando, não sei se a palavra é ciúmes, mas perguntavam assim: qual que é o segredo desse padre? O que acontece? Tão idoso, já com falta de força, e as crianças gostam, vêm na missa dele. Quando ele vinha na missa, ele enchia o bolso
da camisa com bombom, com bala, com chocolate. Vinha a criança e ele dava, depois dava uma bênção, conversava um pouco. A criança vinha, não sei se só por chocolate, mas as crianças gostavam dele. Viu? Ter o meio necessário para atrair, mas não ficar só naquele meio. Então, aos poucos, Dom Bosco ele fez uma grande revolução em Turim, na Itália. Inúmeros orfanatos, inúmeros colégios. É muito difícil nós irmos em uma cidade média, onde não tem um colégio salesiano, onde não tem um colégio de Dom Bosco. Por que a congregação é salesiana? Dom Bosco ele se inspirou em um grande santo. Dom Bosco é ali pelo ano 1850, mais ou menos. Dom Bosco se inspirou muito em um santo que veio 300 anos antes, mais ou menos, um santo de 300 anos antes, mais ou menos 1550, chamado São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele foi bispo de Genebra, na Suíça, o período da Reforma, da Revolução Protestante. De repente a Europa começou a se transformar, começou a ficar protestante. E aí o que São Francisco de Sales fez? São Francisco de Sales, naquela época já tinha imprensa, a imprensa é mais ou menos de 1480, com Gutenberg, na Alemanha. Então naquela época já tinha imprensa. Francisco de Sales ele começou a fazer cópia do Catecismo de Trento, do Catecismo da Igreja. Começou a fazer cópia, passava na caixinha, não sei se é igual hoje, talvez hoje nem tenha mais, no Brasil algumas casas ainda tem caixinha de correio na entrada da casa. Então São Francisco de Sales passava e colocava o catecismo na caixinha de correio, colocava o catecismo na porta de cada casa. E aos poucos Genebra continuou, se manteve uma cidade católica. E aí nós sabemos, o protestantismo espalhou na Holanda, espalhou na Escócia, espalhou em inúmeros países. E lá em Genebra, por essa ação concreta dele, continuou vivo. Então Dom Bosco ele se inspirou tanto nessa criatividade. Veja, o santo é uma pessoa criativa, o santo não é uma pessoa apática, não é uma pessoa medíocre, não é uma pessoa omissa, é uma pessoa criativa, uma pessoa criativa. O coração dela é tão apaixonado por Deus que ela tem criatividade, tem ousadia e faz algo por Deus. Então vem Dom Bosco e fala, a minha congregação vai ser dedicada a São Francisco de Sales, nós vamos ser salesianos. Então, é uma das poucas congregações que não tem o nome do fundador. A minha congregação, por exemplo, Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, minha congregação também é conhecida como Deonianos, porque o fundador da minha congregação, o nome dele é Deon, Padre Deon, um padre que nasceu e viveu na França, entre 1843 e 1925. Então, Padre Deon, fundador da minha congregação, nós somos os Deonianos. E aí Dom Bosco vem e ele não coloca o nome na congregação, o nome dele mesmo, nem as pessoas coloca o nome de São Francisco de Sales. Então veja a capacidade deste santo, ele educou a juventude. Aqui em Macau nós temos um colégio salesiano, temos vários, tem um que é de ensino médio, se eu pronunciei errado vocês me desculpem, eu acho que é Yutua, mais ou menos isso, Yutua, é o nome do colégio salesiano. Eu fui lá algumas vezes já atender confissão e de repente tem o horário do intervalo. O horário do intervalo é, se não me engano, 10h05. Então das 10h05 até mais ou menos 10h30, 10h25. E aí no intervalo tem jogos espalhados pelo pátio todo. Eu não sei como que vocês chamam aqui em Macau, como que chamam em Portugal. Um jogo é uma mesa, no Brasil a gente chama de pimbolim. Então é como se fosse de plástico, vários jogadores de futebol, você joga a bola ali no meio e aí começa. Então acabou a aula, a criançada, os alunos não vão mexer em telemóvel, não vão ficar um brigando com o outro, já corre para os jogos. E a criança quer ir para a escola. Ela quer ir para a escola, muitos deles possivelmente, porque ele quer brincar, quer jogar. Mas entre o jogo tem as aulas. Entre o jogo de manhã tem a oração. Dom Bosco, fantástico, fantástico. Quem vai em Hong Kong vê que em Hong Kong, até pouco tempo atrás, tinha muita vocação. A maioria deles era para a congregação dos salesianos. Nunca faltou vocação, nunca faltou. Uma congregação, um instituto, uma ordem religiosa que é criativa, ela cresce. Então, nós temos Dom Bosco, veja que coisa fantástica.
E aí um pouco antes, aqui nós vamos no dia 28, que é o dia de hoje, mais ou menos em 1220, teve um santo que, junto com Santo Agostinho, é a base intelectual da igreja. Quem gosta de estudar, quem quer conhecer a Igreja Católica de uma forma mais profunda, precisa ler esses dois gênios. Nós temos Santo Agostinho, que ele faz uma tradução, uma cristianização dos escritos de Platão, e aí depois nós temos São Tomás de Aquino, que consegue fazer uma cristianização, que consegue traduzir, consegue trazer para o cristianismo os escritos de Aristóteles. Então lá na antiguidade tinham dois grandes pensadores. Tinha o São Tomás de Aquino, tinha Aristóteles. São Tomás de Aquino faz ele se transformar em cristão, e depois nós tínhamos Platão, ao inverso na ordem cronológica. E aí depois Platão vem Santo Agostinho e consegue traduzir os ensinos, os escritos dele no cristianismo. Ele era fantástico. Dizia que ele tinha pelo menos 3 secretários que viviam do lado dele. Naquela época não tinha computador, está lá no ano mais ou menos 2020. E quando ele começava a falar, quando ele começava a ensinar, a capacidade era tão grande que as pessoas não tinham como gravar. Hoje pega o telemóvel e começa a gravar. Então naquela época já tinha pessoas escrevendo. E aí depois, antes dele morrer, o que ele deixou foi algo chamado Suma Teológica. Ele conseguiu pegar todos os assuntos da teologia e conseguiu escrever tratados. Ele deixou uma biblioteca. Interessante que quando ele estava começando a ser padre, no começo, ele era um rapaz muito quieto, muito silencioso, muito tímido, e ele era muito gordo, tinha uma barriga assim enorme. Conta a história, não sei se é verdade, muitos que conheceram, diziam que na mesa onde ele sentava, tinham feito um buraco assim com um serrote, tinha feito um buraco para quando ele sentar. Espero que o padre Daniel não fique assim, se eu ficar, vocês puxam a minha orelha. E aí, quando ele sentava, ele colocava ali a barriga e conseguia entrar naquele buraco que estava na mesa, tão gordo, tão pesado que ele era. E aí algumas pessoas começavam a criticar e começavam a zombar dele. E colocaram, no Brasil, o significado de apelido, no Brasil e em Portugal é diferente. No Brasil é como se fosse nickname, como se fosse um nome de gozação da pessoa, mas no Brasil o apelido é uma brincadeira que faz com a pessoa. Mas colocaram um nome dele, um título, as pessoas começaram a chamar ele de boi mudo. E aí ele vinha, começava a almoçar, já diziam, ah lá, o boi está chegando, boi mudo. E aí imagino, começava a fazer o barulho. Começava e aí um dia o superior disse assim, ali nos primeiros anos, quando esse boi mugir, ele vai silenciar o mundo todo. E aí todo mundo zombava, brincava. E aí de repente se transformou no grande São Tomás de Aquino, grande santo da igreja, um homem fantástico. O que significa ser santo? Ser santo significa acertar o alvo. Ser santo significa conseguir realizar aquilo que nós fomos criados para ser. Ser santo significa ir aos poucos deixar morrer a pessoa velha dentro de nós e deixar nascer uma pessoa nova. Ser santo significa se configurar, misturar a nossa vida de uma forma tão bonita, tão profunda em Jesus, que aos poucos nós não vivemos mais. Jesus vive. E aqui é algo tão bonito, que não existe santo idêntico. Não copie São Tomás de Aquino. Não copie Dom Bosco. Cada um tem que ser santo com as qualidades que tem. Cada um tem que ser santo com a vocação, com a missão que tem. Ser santo é fazer as coisas com amor e com motivação para Deus. Às vezes Deus permite, e aqui quem canta na igreja, quem trabalha na igreja, quem faz leitura, quem é ministro da Eucaristia, quem coordena, quem faz qualquer trabalho para Deus, quem é religiosa, às vezes Deus ele permite que nós levamos alguns tombos, algumas críticas, algumas decepções, algumas ingratidões. Às vezes até o padre não elogia, não agradece do jeito que merece. Às vezes Deus permite que nós levemos alguns tombos, sofremos algumas ingratidões, vemos algumas coisas que nós discordamos, para nós dizermos a Deus e a nós mesmos se a nossa motivação, se a razão
de nós estarmos na igreja são as pessoas ou são elas, ou é Deus mesmo? Se a razão é as pessoas ou é Deus mesmo? Na vida religiosa, as irmãs, os padres, muitas vezes nós vamos ver dentro da congregação, muitas vezes vai ver dentro de casa, e aí você precisa dizer, o que me trouxe para a vida religiosa? O que me trouxe para o seminário? Foi a superiora? Foi uma irmã? Foi um padre? O que me traz para a igreja? É uma pessoa que eu gosto ou é o próprio Jesus? Então o santo, ele tem os olhos tão fixos em Jesus, mesmo sendo imperfeito. O santo é alguém imperfeito, mas é alguém que não se acomoda na sua imperfeição. O santo tem os olhos tão fixos em Jesus, que as coisas que não são de Deus, não são dele. Não me recordo agora o santo da igreja, mas tem uma frase tão bonita, tem um santo da igreja que diz assim, São Bernardo de Claraval, ano 1100 mais ou menos. São Bernardo de Claraval diz assim, abrindo um parênteses, um pouquinho da vida dele, São Bernardo de Claraval fisicamente era um homem muito bonito fisicamente. Era um homem, um cavaleiro, um homem de guerra, mas um homem fisicamente muito atraente. E conta a história que quando ele passava nas ruas, ele atraía os jovens, e aqui não é só uma atração no sentido de atração física, assim, carnal, mas era um homem tão bonito, um homem tão atraente, uma pessoa tão que atraía mesmo, que os jovens pensavam, nossa, mas ele é padre, ele é monge, eu também quero ser. Então conta a história que as mães precisavam, quando ele passava na rua, quando ele passava nas estradas, as mães precisavam guardar, esconder os filhos, trancar a porta das casas para os filhos não vê-lo, senão os filhos queriam ir junto. E aí começou a ordem dos cistercienses, que teve monges espalhados pelo mundo todo, teve muita vocação. Olha a frase dele. E aí começaram, mas você é atraente, você está atraindo, você é sucesso, você é estrela. E aí ele vem com essa frase, os assuntos de Deus são os meus. Não vem me falar sobre bobagem, não vem me falar sobre coisa que não constrói, porque eu não quero, não é parte da minha vida. Os assuntos de Deus são os meus. Querido irmão, querida irmã, cada um pode ser santo com a vida que tem. Cada um pode ser santo com a missão que tem. Aqui, o padre vai dizer que é algo muito comum em Macau, que tem chamado muito a minha atenção, que é algo que eu tenho admirado muito, cada vez mais. Tem muitas pessoas que têm se santificado cuidando de pessoas idosas, cuidando de familiares idosos. E aqui não é pessoa nova, não. Às vezes já é uma pessoa que tem média idade, seus 50, 60, às vezes até 70, que já cuida da mãe, que às vezes tem 80, 90 e 100. Vai perder a paciência? Padre, eu perdi a paciência. Mas como que não vai perder? Como que... Veja a diferença, uma coisa é você perder a paciência de vez em quando, uma coisa é você viver sem paciência. Se viver sem paciência, viver brigando, agressivo, reclamando, aí está errado. Mas perder a paciência, isso é normal. De vez em quando a gente vai perder mesmo. A gente vê a pessoa fazendo algo que é errado, você corrige, você fala, a pessoa não muda. Se você não perder a paciência, significa que você não ama, você é indiferente. Não, você ama, você gosta, você quer o bem, você vê errando, você vai sofrer. Você vai sofrer. Então, às vezes, pelo bem da pessoa, você vai brigar, vai corrigir, vai falar firme. Como você vai fechar os olhos, fingir que não está acontecendo nada? Isso que é falta de amor. Então, uma pessoa que cuida da mãe, cuida do pai, cuida de um irmão, tem pessoas que tem que pôr no asilo, não tem condição. Eu peço perdão, já pedi perdão a Deus, peço perdão às pessoas. Muitas vezes eu achei que colocar no asilo era falta de amor. Tem casos que é mesmo. Mas tem casos que a pessoa não tem estrutura. O filho, a filha tem que trabalhar o dia todo. O pai e a mãe já estão meio doentes, não conseguem cuidar. Como que você vai conseguir colocar 3 enfermeiros em casa? Como você vai conseguir pôr ambulância quando precisa de algum transporte? Tem casos que não dá. Mas a pessoa não abandona na casa de idosos. Visita. Arruma os meios para ficar próximo. A pessoa, ela vai... E aqui é algo bonito. Não gosto de vela artificial. Vela tem que ser vela de verdade, vela que se consome,
vela que se consome. Então, ali, olha aquela vela ali do lado. O que acontece com uma vela? Olha a dinâmica. Faz favor, Isabel, traz uma vela daquela para o padre. Pode fazer isso, faz favor. Olha a dinâmica da vela. A dinâmica da vela é a dinâmica da santidade. Pode ser essa daqui mais próxima, qualquer uma. Qualquer uma. O padre não vai ler o nome da pessoa, não. É isto. Então vamos lá. Olha que vela bonita. A vela, ela está iluminando, não está? E ao mesmo tempo que ela está iluminando, ela está se consumindo. Então é isso. Nós iluminamos quando nós nos consumimos. O que significa ser santo? Duas coisas. Ser santo significa duas coisas. Iluminar e se consumir. A vela, ela só ilumina quando ela se consome. É isso mesmo. Então, o que significa ser santo? Significa se consumir. Cada um vai se consumir na sua vocação. Tem gente que se consome no casamento. Às vezes, com todo respeito aos casais, tem casais aqui, com todo respeito aos casais, mas às vezes eu falo, Jesus, será que eu teria paciência para ser casado? Não é muito fácil. Tem que ter paciência, tem que ser duro. Então é ali a santificação. Respira, toma um ar, faz alguma coisa que gosta e diz assim, Jesus, eu estou me consumindo. Quando eu celebro um casamento, quando eu celebro esses dias, eu celebrei mesmo, eu falei para os jovens, olha, pode ser que enganaram vocês sobre o casamento, e eu já disse várias vezes em missa, mas eu vou dizer para vocês o que vocês precisam entender sobre o casamento para se casar e depois não se decepcionar. Casamento começa com M, casamento é missão. É missão. Missão tem momentos bons, lindos e maravilhosos. Missão tem momentos difíceis. Na nossa casa nós rezamos 6:30 da manhã. Às vezes 6:10 toca o meu despertador, eu falo, eu não vou acordar. Eu não vou acordar hoje. Só hoje, Jesus. Hoje mesmo de manhã. Era 6:10, o despertador tocou. Aí eu tenho ali um local que eu aperto, que ele fica mais 9 minutos. E aí deu mais 9. Aí eu falei, aí já começa, aí a gente já vai acordando, porque a cabeça já vai começando a pensar. E aí eu falei, 9:10, desculpa, 6:10, 6:19, 6:28. Aí eu pensei, depois da adoração eu tomo um banho. Será que se eu colocar mais 9 minutos, 6:28, dá tempo de eu lavar o rosto e ir para a adoração? Ou é melhor eu descansar mais um pouco hoje? Eu falei, seja o que Deus quiser. Fiquei, não consegui dormir. Eu falei, rapaz, toma vergonha na sua cara, levanta, se prepara e vai rezar. Eu já faltei da oração de manhã? Presta atenção no exemplo do padre. Eu já faltei da oração de manhã na minha casa? Já. Mas depois fica um amargo no coração, sabe? Parece que o dia não vai bem. Fico triste comigo, parece que fico mal. Então é a mesma coisa na missão de vocês. Quando a gente erra, não precisa ninguém falar, a gente fica triste. Fica para baixo. Porque sabe que errou o alvo, que não cumpriu aquilo que deveria cumprir. A felicidade significa santidade. Não há felicidade sem santidade. A santidade significa a maturidade da vida cristã. Significa não é perfeição. O santo não é perfeito. Perfeito é só Deus. Mas o santo ele não se contenta com os seus limites, com as suas falhas, e ele quer sempre se transformar, sempre se entregar mais a Deus. Que Deus nos ajude, cada um na sua vida. Quem precisa cuidar da própria saúde, quem precisa cuidar de outra pessoa, quem tem que cuidar de netos, quem tem que cuidar dos filhos, quem tem uma missão na igreja. Às vezes eu vejo pessoas que trabalham na igreja também se consumindo. Macau tem tantas pessoas boas se consumindo por Cristo, muitas vezes pessoas anônimas, que nunca ninguém vai ficar sabendo, que bonito, se consumindo por Deus, isso é santidade. Que Deus nos ajude a dizermos assim para nós mesmos, quando a gente estiver desanimado, triste, revoltado, zangado, querer começar a criticar, blasfemar, reclamar,
diga assim: isso não vai me ajudar a ser santo. Se quando tem alguma coisa ruim que fazem para nós, ou que nós percebemos, se nós reclamamos, falamos, criticamos, você perde todo o mérito daquele sofrimento. Aquele sofrimento não vale nada para a sua santificação. A mãe, quem cuida de mãe, de pai, de repente fica só brigando, só reclamando, começa a falar mal da mãe e do pai para os outros, começa a criticar os irmãos que não ajudam. Sabe o que acontece? O seu sacrifício não valeu nada. Não valeu nada. Não vai ganhar nada diante de Deus. Agora, se você tem aquela dificuldade, claro, pede ajuda, partilha, mas se você oferece por Jesus, Jesus, eu ofereço do fundo do meu coração essa dificuldade pela santificação da minha família. Jesus, eu ofereço essa dificuldade pela minha santificação. E faz uma oferta de coração, sem se rebelar, sem se revoltar. Aí você está se santificando. E olha, a santificação significa não só a maturidade, mas a alegria do cristão. Que Deus nos ajude, nos santificarmos. Dom Bosco tem o seu exemplo. São Tomás de Aquino tem o seu exemplo. Cada um tem o seu jeito, que nós também tenhamos o nosso, que nós possamos, aos poucos, irmos nos misturando, identificando a nossa vida com Cristo de tal forma que, como São Paulo disse, que um dia nós possamos dizer: Senhor, não sou mais eu quem vivo, é o Senhor que vive em mim. Cantemos o tão sublime. Vós sois o pão que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito o seu santo nome. Bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Amém. Pelas intenções do Santo Padre o Papa, pelo nosso Bispo, por todo o clero, pela santificação das famílias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.